A última vez que se ouviram palavras de Carlos Mota foi à porta de uma prisão. É assim, se o Carlos é pedófilo, eu também sou. O então assistente de Carlos Cruz tinha acabado de visitar o arguido, detido desde a véspera no estabelecimento prisional da Polícia Judiciária em Lisboa. Estávamos a 1 de fevereiro de 2003. 5 dias depois, Carlos Mota desapareceu. Nunca mais foi visto, nem a Justiça Portuguesa o conseguiu encontrar. Aliás, os mandados para localizar Carlos Mota começaram a ser emitidos muito antes do processo Casa Pia, em 1974, na sequência de uma outra investigação. Boa noite. O assistente e secretário particular de Carlos Cruz esteve acusado de atentado ao pudor e violação de duas meninas de 7 e 8 anos. A notícia chegou uma semana depois da detenção de Carlos Cruz. Dava conta de uma investigação iniciada em 1974. À data, Carlos Mota trabalhava como inspetor de seguros. Estava hospedado numa pensão de Odmira, no quarto número 5, onde terá abusado durante 3 dias consecutivos de duas meninas com 7 e 8 anos de idade, filhas do proprietário e de um empregado. Foi o pai de uma delas que apresentou queixa à GNR em julho desse ano, quando as crianças acusaram Carlos Mota e depois de terem sido vistas por um especialista em medicina legal. Quase 30 anos passados, numa entrevista à SIC, o alegado autor dos abusos começou por negar tudo. Não tive nenhum processo em relação a isso. Odmira, 1974. Carlos trabalhou na Companhia Mundial? Não, nacional. De seguros. Rapaz, foi uma história que morreu na altura, não foi uma história completamente... No processo... Nunca tive processo nenhum, nunca fui inquirido em nenhum processo. A entrevista a Carlos Mota foi gravada nesta esplanada no centro de Lisboa, no dia em que o Jornal da Noite revelou todos os factos sobre a investigação de 74. Na altura não foi exibida porque o antigo assistente de Carlos Cruz não autorizou. Nessa mesma noite, Carlos Mota esteve na redação da SIC, onde mais uma vez voltou a recusar falar sobre a investigação de 74. No dia seguinte, desapareceu. Nessa entrevista, gravada em 2013 e que agora exibimos, Carlos Mota começa por negar tudo e acaba a falar em mal-entendidos. E isso partiu de um mal-entendido. O que é que é o mal-entendido? O mal-entendido, eu lembro-me dessa história. Porque ela foi disputada na altura e fui confrontado com ela, mas não judicialmente. Esse processo para mim é uma total surpresa. Mas pode-me explicar o que é que... O que é que foi esse mal-entendido? É que há aqui descrições de duas jovens que tinham 7 e 8 anos na altura. As descrições das jovens não tinham nada, eram descrições de quê? Do que lhe terá feito? Não fiz nada às miúdas, como é óbvio. Eu vivia numa pensão, dormia numa pensão em Odmira, que os donos da pensão tinham duas miúdas que brincavam muito comigo, como brincou hoje a Mariana, como brincou a Marta, como brincou o Montes de Criança. Houve um dia em que o pai das miúdas veio ter comigo e disse-me que a miúda se tinha queixado que eu tinha ido passear com ela e que tinha mexido, não sei. Eu disse, ando com ela ao colo, ando com ela às cavalitas, ando a brincar com ela. Isso é mentira, não fiz rigorosamente nada disso. Disse, a gente vai averiguar isto, se for. Foi o pai que falou comigo nessa altura. Vamos averiguar isto. Eu, entretanto, trabalhava na Companhia de Seguros, isto foi pouco antes do 25 de Abril. Deu-se o 25 de Abril, eu deixei de trabalhar na Companhia de Seguros e eu nunca mais tive conhecimento de nada. Portanto, eu não fui confrontado e não está aí nenhuma declaração minha. Nunca foi notificado? Nunca o conseguiram apanhar? Maria João, eu vivi na mesma casa durante anos, até 1976 ou 77. Em 78, estamos a falar de muita proximidade disso que você tem na mão. Em 78, eu fiz os primeiros apanhados na RTP. Apareci na televisão durante uma quantidade de tempo a fazer os apanhados, foram 6 meses ou 7. É de facto incompreensível que o processo tenha acabado por ser arquivado em 1990 no Tribunal de Portimão sem que as autoridades tenham sequer conseguido chegar à fala com o suspeito. Durante 16 anos, Carlos Mota trabalhou como agente de seguros, foi funcionário do Sindicato de Telecomunicações,
porteiro num cinema da Amadora e participou num programa de televisão de muita audiência na RTP, Os Apanhados do Tal e Qual. No dia em que a SIC o encontrou, Mota deu um último esclarecimento sobre a investigação arquivada. Eu caio um bocado nesse perigo, percebe? Eu caio um bocado nesse perigo. Posso ter caído nesse aí, era 30 anos mais novo, mas não é por isso, não é pela idade. Caio um bocado porque eu sou muito expansivo. E em relação a crianças, eu sou uma ternura do caraças com as crianças. Não tem nada a ver com isso. Não tem, o que vem aqui descrito não é ternura. Não sei o que é que as miúdas disseram, não faço a mínima ideia. Violação. Eu não cometi Violação. Não violei miúda nenhuma, não violei. É o que as miúdas dizem. Eu não tenho mais nada para lhe dizer. Nunca mais se ouviram palavras de Carlos Mota, que permaneceu em Portugal pelo menos durante mais 8 meses. A lista de chamadas do seu telemóvel, a que a SIC teve acesso, mostra que até outubro de 2003 passou por Valongo, Évora e Lisboa. Fez mais de 400 chamadas, algumas delas para a mulher de Carlos Cruz. É de Raquel Rocheta que há registro do único comentário sobre a investigação a Carlos Mota. Ficou surpreendida com a notícia do Carlos Mota? Fiquei bastante. O nome de Carlos Mota voltou a ser procurado pela Justiça em março de 2005, quando a juíza do processo Casa Pia pediu à polícia para o localizar. O nome tinha aparecido em quase todas as sessões do julgamento, referenciado tanto pela acusação como por Carlos Silvino. Bibi garantiu ao tribunal que foi através de Carlos Mota que conheceu Carlos Cruz e que era o ex-assistente quem requisitava os menores. Duas vítimas disseram o mesmo. Mota também figurava na primeira lista de testemunhas apresentadas pela defesa de Carlos Cruz. Ao tribunal, o apresentador falou da relação com o ex-assistente sem nunca usar a palavra amizade, expressão muito comprometedora nas suas próprias palavras. O pedido de paradeiro aberto em março de 2005 pela 8ª Vara Criminal continua ativo na PSP, mas a polícia nunca conseguiu localizar o homem que testemunhas colocaram a viver na Bélgica, na Escócia e ultimamente no Brasil. A última informação chegou este ano, já com a data de leitura do acórdão marcada. O advogado de Carlos Silvino entregou ao tribunal um requerimento a pedir que se investigasse a suspeita de que Carlos Mota teria sido assassinado do outro lado do Atlântico. Para já não há confirmação ou desmentido. Maria João Ruela e Nuno Frois, SIC.